Dia para todo mundo. Que bom que ninguém esqueceu de mudar o seu relógio ontem, né? Se você não fez ainda isso, melhor você fazer, porque senão vai chegar atrasado no trabalho amanhã, né? Mas que bom que você fez e chegou na hora do culto. Não é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, um tempo pequeno que nós passamos aqui, não é? Tempo pequeno durante, se a gente for comparar com a semana toda, não é? Das 9 às 11h30, pouco tempo, e é importante nós estarmos aqui desde o começo e até o fim, aproveitar ao máximo esse período de comunhão tão gostoso e principalmente de adoração a Deus, não é? Nosso Deus merece muito mais do que 2h30 por semana, mas nós estamos aqui durante esse período, culto e depois a escola dominical. Vamos aproveitar ao máximo o tempo que nós temos aqui juntos. Você que está nos visitando, é um prazer muito grande ter você conosco. Queremos que você volte mais vezes, que você esteja aqui conosco. Estamos com o maior prazer, prontos para conversar com você, conhecer você e estudar um pouco mais da palavra de Deus, se assim for o seu desejo. É isso que nós queremos. Sejam muito bem-vindos. Quero também dar as boas-vindas ao nosso irmão Sérgio, né, que está aqui de Londrina, a congregação de Londrina, nos visitando. Seus pais moram aqui e ele está nos visitando hoje de manhã também. Levanta a mão de novo aí, Sérgio, está ali atrás, né? Seja muito bem-vindo também, todos aqui que estão nos visitando nessa manhã. Hoje eu queria falar um pouco sobre alegria. E nós tivemos essas últimas semanas, motivos de várias alegrias, né? Nós tivemos, pela bênção de Deus, muitas pessoas obedecendo ao Evangelho, se batizando e obedecendo aquilo a que Jesus está ensinando, e isso é motivo de muita alegria. E eu queria, de uma maneira geral, pedir para esses irmãos que estão aqui hoje, eu contei pelo menos 9, não é, que nós tivemos nessas últimas 2 a 3 semanas, eu vou pedir que todos fiquem de pé. Vou pedir para o Léo, que está ali atrás, né? Pode ficar um pouquinho de pé, Léo. O Léo se batizou numa terça-feira, não é? Umas 2 ou 3 semanas atrás. Vou pedir também para os nossos irmãos que se batizaram domingo passado. Tivemos 4 batismos no domingo passado. Podem ficar em pé, não é? Podem ficar em pé ali, o Alex e a Magda. Ontem nós tivemos mais um batismo, como já foi falado. Cadê a Stephanie? Pode ficar de pé. E hoje tivemos mais 3 batismos. Podem ficar de pé, não é? Se você está contente, feliz com todos esses novos irmãos e irmãs, diga amém. 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 Obrigado. Podem sentar. É motivo de alegria, não é? Com certeza. Com certeza. Nós temos tantas coisas para estarmos e sermos alegres. A nossa salvação é motivo de alegria, não é? Nossos pecados perdoados são motivos de alegria. O fazer parte da família de Deus é motivo de alegria. Temos tantas coisas para estarmos alegres. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Não tem uma carta melhor para se falar de alegria. A palavra alegria se encontra nessa pequena carta 19 vezes. Uma carta pequena, 4 capítulos, você lê ela rapidinho, mas quanta lição prática nós aprendemos nessa pequena carta. E a palavra alegria, o que nós vamos falar hoje, se encontra aqui nessa carta 19 vezes. E você se lembra, não é, que o apóstolo Paulo não estava numa festa, quando ele fala sobre alegria.
não estava com a família dele, quando ele fala sobre alegria, não estava comemorando uma grande conquista, quando ele fala sobre alegria. Ele estava preso, né? Em Roma, numa prisão que não era algo cômodo para ele, com certeza. Não sabia se ele ia sair ou não, se ele ia ser condenado ou solto, mas ele escreve sobre alegria, mesmo estando em condições muito difíceis. E hoje, nessa manhã, eu gostaria que nós falássemos algumas coisas que podem roubar nossa alegria. E como é que nós encontramos na carta aos Filipenses a resposta para combater essas coisas que podem estar roubando nossa alegria? Na passagem que foi lida pelo Douglas, está falando ali sobre Jesus, não é? E Jesus teve muitos momentos de alegria, mas Jesus teve momentos de dor, de tristeza, de decepção. A vida de Jesus não foi uma vida só de alegria, não é? Foi uma vida difícil, de perseguição, de negação, de abandono de vários dos seus discípulos. Uma vida que resultou numa morte de cruz, uma morte difícil, uma morte violenta, dolorosa. E mesmo assim, na passagem lá em João, capítulo 15, Jesus fala sobre alegria, não é? E ele está dizendo para os seus discípulos que ele quer que os seus discípulos, você e eu, tenhamos alegria completa, mesmo nas dificuldades. Você e eu podemos ter alegria completa. E a carta aos Filipenses nos ajuda a entender como é que nós conseguimos viver nossas vidas hoje, um mundo difícil. A carta vai dizer que nós vivemos no meio de uma geração depravada e corrompida. Isso era fato na época que a carta foi escrita, quase 2000 anos atrás, e é fato hoje, não é? Nós vivemos no meio de um mundo corrompido, depravado, como a carta nos ensina. Mas é uma carta sobre alegria. Então, como é que eu e você, apesar das dificuldades e de certos ladrões que podem estar roubando nossa alegria, como é que na carta aos Filipenses nós encontramos maneiras de combater esses ladrões? Como é que nós encontramos maneiras de continuarmos com a alegria que Jesus queria que nós tivéssemos? Não é uma alegria completa, não uma alegria superficial, mas uma alegria completa, não uma alegria só nos momentos bons, mas uma alegria em todos os momentos, uma alegria profunda, uma alegria completa, não uma alegria superficial. Vamos falar então nessa manhã sobre quais são alguns ladrões que podem estar roubando a sua e a minha alegria. E como é que eu combato isso? Olhando a carta aos Filipenses. E você pode pensar hoje de manhã em muitas situações aonde a sua alegria é roubada. E eu sei que você com certeza está pensando em algumas aqui agora de manhã. Talvez não sejam as que eu vou falar, talvez você tenha algumas outras, e cada um de nós com certeza sabe aquilo que pode tirar a nossa alegria, mas não importa o que seja, a carta aos Filipenses
nos ajuda a colocar o nosso foco no lugar certo. E se nós tivermos isso, essas coisas que roubam a nossa alegria, esses ladrões, né, não vão conseguir tirar a alegria completa que Jesus quer nos dar. Você quer ser uma pessoa alegre? Acho que uns 4 ou 5 só, né? Agora tem mais gente alegre, né? Você quer ser uma pessoa alegre? Amém. Amém, eu também quero, não é? Mas não é uma alegria superficial. É uma alegria profunda, uma alegria completa, que só Jesus pode dar. Hoje nós tivemos 3 pessoas aceitando a alegria que Jesus pode dar. Nessas últimas semanas nós tivemos 10 batismos, 9 estão aqui hoje. E é isso mesmo. Só Jesus pode nos dar esta alegria. O mundo não pode, os amigos não podem. Nós vamos ver agora hoje de manhã. Então, vamos ver quais são esses ladrões que podem roubar a nossa alegria. O primeiro destes são as circunstâncias. As circunstâncias. Quando as coisas estão indo à nossa maneira, a nossa tendência é ter alegria, não é? O contrário também é verdadeiro. Quando as coisas não estão indo à nossa maneira, a tendência é não termos alegria. Então, as circunstâncias são um dos ladrões que roubam a nossa alegria. Interessante, não é? Que, infelizmente, é isso que acontece na nossa vida. Mas se você parar um minuto e pensar muito bem, existem pouquíssimas circunstâncias que nós temos controle, não é mesmo? Nós não temos controle sobre o tempo. Temos? Ontem choveu bastante, não é mesmo? Aqui em Campinas, em Valinhos, com certeza nas cidades aqui na região. Nós não temos controle sobre o tempo. Com certeza a chuva pegou pessoas despreparadas, não é? Ou preparadas, mas numa hora errada. Chegando em casa, voltando do acampamento, não é? As mulheres ontem. Nós não temos controle sobre a maioria das circunstâncias. Nós não temos controle sobre o trânsito. Eu queria ter controle sobre o trânsito. Eu queria. Nós não temos. Amanhã cedinho eu estou indo para São Paulo. Segunda-feira, depois de um feriado. Eu preciso atravessar a Marginal Tietê inteirinha. Eu gostaria de ter controle sobre o trânsito. Mas nós não temos. Não temos. Nós não temos controle sobre o que as pessoas acham e pensam sobre nós. Não temos. Nós não temos controle sobre a maioria das circunstâncias, mas elas roubam a nossa alegria, não é mesmo? As circunstâncias são um dos ladrões que roubam a nossa alegria, mesmo nós não tendo nenhum controle sobre elas. Olha o capítulo 1, versículo 21 da carta aos Filipenses. Como é que eu consigo combater esse tipo de ladrão que está roubando a minha alegria? Eu quero usar aqui 4 expressões
que o apóstolo Paulo usa sobre a nossa mente. A nossa mente, né? Pode ser traduzido como a nossa atitude, o nosso sentimento, mas eu vou usar a palavra mente, tá? Nossa mente. Como é que nós usamos a nossa mente para combater esses ladrões? Estamos falando das circunstâncias. Olha o capítulo 1, versículo 21, você conhece de cor esse versículo, não é? Quando Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha um alvo na sua vida. Como é que eu combato esse ladrão, as circunstâncias que roubam a minha alegria? A minha mente tem um só alvo, um só alvo. E na vida de Paulo, esse alvo era Cristo, o alvo principal da sua vida. E no capítulo 1, nós não vamos ler, né? Você pode ler depois em casa. No capítulo 1, Paulo vai falar sobre as circunstâncias difíceis que estão à sua frente. Está preso. Circunstâncias difíceis, ele vai falar no capítulo 1. Mas essas circunstâncias não vão roubar a sua alegria. Ele não tem controle sobre o que o Império Romano vai fazer com ele. Ele não tem controle se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro, se ele tem comida ou se ele não tem comida. Ele não vai deixar as circunstâncias roubarem a sua alegria. Ele está vivendo para servir a Cristo. Esse é o alvo dele. Olha os versículos 12 e 13 do capítulo 1. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, não é o fato dele estar preso, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo podia ter falado aqui, né? Eu quero que vocês saibam que o que me aconteceu tem me desanimado, não é mesmo? Eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tirou minha alegria. Podia, né? Está preso. Mas ele não vai permitir que as circunstâncias, na maioria das quais ele não tem controle, roube a sua alegria. O resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar para todo mundo. A mente tendo um só alvo, Cristo, vai nos ajudar a não permitir que este ladrão, as circunstâncias, roubem nossa alegria. Segundo ladrão que pode roubar nossa alegria hoje, são pessoas. Pessoas. Todos nós já perdemos nossa alegria por causa de pessoas. É ou não é? E quantas pessoas já perderam a sua alegria por causa de nós? É ou não é? Pessoas podem roubar nossa alegria. Nós precisamos viver e trabalhar com pessoas. Nós não somos isolados, sozinhos. Nós precisamos viver e trabalhar com pessoas. Somos luz, não é mesmo? Somos sal para este mundo. Mas às vezes a nossa luz enfraquece. O sal perde o sabor por causa de pessoas. E nós deixamos esse ladrão roubar nossa alegria. Olha o capítulo 2 de Filipenses. Qual é a outra atitude da nossa mente que nos ajuda contra esse ladrão?
Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Como é que eu combato esse ladrão? A minha mente é uma mente submissa. Submissa. Como é que eu combato pessoas roubando minha alegria? O Paulo está dizendo aqui, eu coloco as pessoas sempre antes de mim, Paulo está dizendo, mais importantes do que eu. E sabe por que pessoas nos atrapalham tanto? Sabe por que pessoas roubam nossa alegria tanto? Porque nós não conseguimos impor nossas ideias para essas pessoas. Aí a gente entra em conflito, não é? E elas roubam nossa alegria porque nós não conseguimos impor nossas ideias. Se nós sempre estamos nos colocando em primeiro lugar, e os outros também se colocam em primeiro lugar, conflito. Não tem como evitar isso, não é? Se eu quero ser o melhor, e a outra pessoa também quer ser, conflito. Paulo está dizendo, olha, quer evitar que pessoas roubem sua alegria? Tenha uma mente submissa. Coloque os outros em primeiro lugar. Uma mente submissa serve os outros, não é aquela pessoa que sempre quer ser servida. Porque você vai encontrar uma outra pessoa que também quer ser servida, e aí você vai ter conflito. E aí a sua alegria vai ser roubada. Agora, se você quer servir, ao invés de ser servido, pode ter certeza que pessoas não vão roubar a sua alegria. Terceiro ladrão que rouba a nossa alegria hoje. Eu vou chamar isso de coisas, tá? Já falamos de circunstâncias e de pessoas. Eu vou falar um pouquinho sobre coisas e vou usar coisas no sentido de bens materiais. Jesus ensinou lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, que bens materiais, tesouros na terra, não são seguros e não nos satisfazem. A pessoa está sempre querendo mais, não é mesmo? Sempre. Não são seguros tesouros aqui na terra. Mesmo assim, nós pensamos que a alegria vem de acordo com as coisas que nós possuímos. Se eu tiver isso, eu vou ser alegre. Se eu tiver aquilo, eu vou ser alegre. Se eu não tiver aquilo, eu vou ser triste. Mesmo Jesus tendo falado que os tesouros aqui na terra não são seguros e não nos satisfazem, nós vivemos e pensamos que a alegria vem de acordo com aquilo que nós possuímos. E colocar a nossa alegria em coisas, em bens materiais, vai resultar na perda da alegria verdadeira. Olha o capítulo 3 de Filipenses. Como é que Paulo nos ajuda? Como é que essa carta aos Filipenses nos ajuda a combater esse ladrão? A nossa mente sendo uma mente espiritual. Capítulo 3, versículos 19 e 20. Aqui Paulo está falando sobre os inimigos de Cristo. E no 19 ele fala, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como é que eu combato esse ladrão
os bens materiais, as coisas terrenas que roubam nossa alegria, eu preciso ter a minha mente espiritual. A pessoa com a mente espiritual, ela está olhando para as coisas aqui desse mundo, sim, mas com a visão dela lá nos céus. Não são os tesouros, os bens materiais que prendem essa pessoa, de maneira nenhuma. Ela vive com isso aqui na terra, mas se tiver ou se não tiver, é a mesma coisa, porque a visão dela está lá no céu. A pátria espiritual, isso faz uma diferença na alegria do cristão. Último ladrão que eu vou falar hoje de manhã, que rouba a nossa alegria, são as preocupações. As preocupações. Quantas pessoas já foram roubadas da sua alegria e da sua paz por causa de preocupações? Preocupação tem consequências físicas, não é mesmo? Físicas. Não consegue dormir, não consegue comer, a pressão aumenta, a barriga começa a doer. Preocupação traz consequências físicas. E se alguém tivesse razões para estar preocupado, seria o apóstolo Paulo, não é mesmo? Mas nessa carta, ele fala sobre alegria. Alegria. Como é que eu combato preocupações que tentam roubar minha alegria? Olha o capítulo 4 de Filipenses, versículo 7. 4:7. Uma mente segura, uma mente segura. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra guardar aqui nesse versículo é uma palavra de origem militar. Lembra? Paulo está preso, ele está olhando ali para o soldado. E ele vai usar uma palavra de origem militar. E essa palavra guardar significa alerta, prontidão. E a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, vai servir de alerta para o coração e para a mente do cristão. Deus nos dá recursos para nossa mente ser segura, para guardar a nossa mente. Aqui no versículo 7, a paz de Deus, não é? Olha que recurso maravilhoso para uma mente segura, que não vai deixar a preocupação roubar a alegria. No versículo 13, poder, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só o que Deus está nos dando para guardar a nossa mente: paz, poder. E no versículo 19 do capítulo 4, suprimentos, não é? Deus vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se nós temos a paz de Deus, se nós temos o poder de Deus, e se Deus vai suprir as nossas necessidades, por que nós precisamos nos preocupar? A preocupação rouba a alegria do cristão. E Paulo está dizendo: não, vocês têm a mente segura, a mente guardada em Deus, em Jesus. Agora, eu só posso ter a alegria completa se eu estou em Cristo Jesus, não é? Se eu ainda não aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, se eu não obedeci ao Evangelho,
através do batismo, os ladrões estão roubando a alegria. Somente em Jesus a nossa alegria pode ser completa. Você ainda vai deixar os ladrões roubarem a sua alegria? Eles estão aí, né? Circunstâncias, pessoas, as coisas do mundo, as preocupações. Depende de você, depende de mim. Paulo está nos ensinando como impedir que os ladrões roubem nossa alegria através das atitudes da nossa mente. Somente em Jesus nós conseguimos fazer isso. E graças a Deus nós tivemos tantos irmãos e irmãs agora, novos na fé, que decidiram: eu quero Jesus me ajudando, para que não seja roubada a minha alegria. E nós aqui que já experimentamos isso, temos a mesma coisa, né? Não vamos deixar que a nossa alegria seja roubada. Vamos ter a alegria completa que Jesus nos promete. Que Deus abençoe a sua igreja a ser uma igreja alegre em tudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa carta, uma carta tão pequena, mas uma carta tão prática, uma carta que tem ensinamento maravilhoso, que nós possamos ser pessoas alegres e não viver debaixo de uma nuvem de tristeza, que nós possamos lembrar, ó Pai, que através de Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós temos alegria completa. Obrigado, Pai, por Jesus, obrigado pelo sacrifício dele na cruz, por sua ressurreição. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.